E a gente abre o Jornal Jovem Pan dessa segunda-feira falando de mais um dia olímpico em Paris, com direito à medalha de ouro e hino nacional. Nosso correspondente Luca Bassani traz as últimas informações. Luca, boa noite, bem-vindo. Só como um protocolo, o dia foi bom para os brasileiros ou não? Foi bom sim, Thiago, mas tivemos também algumas decepções. Vamos falar primeiro delas, né? Boa noite a você e a todos que nos acompanham. O Brasil, que tem tantas medalhas no vôlei, foi eliminado pelos Estados Unidos nas quartas de final por 3-1 e não poderá mais ter chance de medalhas. Termina então essa competição na quinta colocação. O time liderado por Bernardinho já veio com uma performance relativamente ruim na primeira fase, perdeu para a Itália, perdeu também para a Polônia e agora é eliminado de vez dessa competição, mas segue vivo no vôlei feminino, que acontece amanhã às quartas de final contra a República Dominicana. No caso feminino, já ganhou todas as provas, não perdeu um único set, então a esperança é maior. Falando agora sobre outros esportes, principalmente o atletismo, tivemos não só a classificação de Alisson dos Santos, nos 400 metros com barreira para as semifinais que acontecem amanhã, mas o que mais impressionou durante esse dia foi o recorde mundial de Armand Duplantis, que conseguiu quebrar não só o recorde olímpico inicialmente e levar o ouro, mas também ganhar, bater o recorde mundial com 6,25 metros. O recorde olímpico anterior era do Thiago Braz, feito no Rio 2016, mas Duplantis passou por cima do recorde de maneira assim impressionante, 6,25 metros, ele batendo o recorde dele mesmo. As 8 melhores marcas do mundo são dele, e um jovem de apenas 24 anos chegando a esse patamar, impressionando bastante no atletismo. Agora, o que acabou de acontecer, falando sobre o surf, Gabriel Medina infelizmente perdeu a semifinal, por conta da falta de ondas lá no Tahiti, conseguiu ter apenas uma onda contabilizada e agora logo mais disputará a medalha de bronze. No lado feminino, todavia, a notícia é muito boa, já que Tatiana Weston Webb conseguiu se classificar para a final, já tem uma medalha garantida, uma medalha inédita para o surf feminino, o que faz com que ainda essa noite o Brasil possa ganhar mais um ouro neste dia que foi muito emblemático para todos nós brasileiros, que por fim, nesse resumo do dia, caminham para contar a história de Rebeca Andrade, a maior medalhista brasileira de todos os tempos na história das Olimpíadas, ela que conquistou o ouro no solo, batendo Simone Biles por apenas 0,033, mas mesmo assim com uma performance extremamente precisa, passos muito envolventes, o que fez com que os juízes dessem uma nota muito alta para ela, e Simone Biles já ficasse na segunda colocação desde então. A outra prova que ambas disputaram hoje pela manhã, outra final, foi a final da trave. Nesse caso, a Alice D'Amato, da Itália, ficou com ouro, e nem mesmo Rebeca nem Simone Biles conseguiram uma medalha nesta prova, né? Rebeca em quarto lugar, Simone Biles em quinto lugar, mas de qualquer maneira a Rebeca traz o seu nome para a história de maneira definitiva, já que é a única brasileira a conquistar 6 medalhas olímpicas, 2 de ouro, 3 de prata e uma de bronze, contabilizando Tóquio e agora Paris, ultrapassando Torben Grael e Robert Scheid, que também no final da década de 90, começo dos anos 2000, tinham 5 medalhas cada um. Uma performance impressionante, considerando que Rebeca tem só 25 anos, pode ir facilmente para mais uma ou duas Olimpíadas e pode, com certeza, ultrapassar ainda mais essa marca, que já fica eternizada como uma das maiores atletas brasileiras de todos os tempos. Ela disse que quer ir para Los Angeles, mas, ao que tudo indica, vai fugir do solo, mas de qualquer forma, não é, Luca? Você citou 2 grandes campeões olímpicos do Brasil, Torben Grael e Robert Scheid, ou seja, era um tabu que já durava muito tempo, ou seja, o que ela fez quase ninguém conseguiu, ou ninguém conseguiu, né? Perdão. É verdade, Thiago, a gente vê que tanto a Rebeca quanto... Perdão. Quando entrou uma mosca aí fica complicado, mas voltando a Rebeca, a gente vê que tanto ela quanto Robert Scheid e Torben Grael têm 2 medalhas de ouro, só que muitas pessoas, para tentar desmerecê-la, diziam que ela só ganhou o ouro em Tóquio porque Simone Biles havia desistido das provas.
Isso não pode ser falado hoje, já que Simone Biles competiu ponto a ponto pela disputa no solo. Ambas fizeram uma performance assim estarrecedora no aspecto de qualidade, de acertar, de cravar todas as piruetas, né? Também com a coreografia muito bem feita, e nesse sentido ela se sagra como uma grande campeã e quebra um recorde, como você bem colocou, estava quase 20 anos sem ser superado, apesar das frustrações em alguns esportes que historicamente sempre trouxeram medalhas ao Brasil, como é o caso do vôlei ou até mesmo a natação. Na ginástica e no judô, nessa edição dos Jogos Olímpicos, houve uma superação das marcas anteriores. O judô conseguiu uma medalha de ouro, uma de prata e 2 de bronze, inclusive uma medalha inédita no grupo, né, na equipe, o judô por equipes, e na ginástica também conseguiu o mesmo bronze por equipes, e Rebeca fazendo um show à parte, conseguindo essa medalha de ouro inédita ao Brasil, além de 2 de prata, que mostram a qualidade dessa grande ginasta e também dessa grande figura que se tornou tão carismática na visão popular do Brasil. Todo mundo extremamente fascinado com o carisma de Rebeca, como ela, com simplicidade, com uma história de vida também de superação, conseguiu chegar no palco principal do esporte mundial e entrar para a história fazendo essas performances que deixou até mesmo uma das maiores ginastas do mundo, Simone Biles, boquiaberta ao ver com quanta qualidade ela conseguiu fazer tudo isso hoje. E Luca, uma imagem que vai circular, já está circulando desde o momento do Ouro Olímpico, mas estará nas capas dos jornais dessa terça-feira, a imagem dela no meio com as 2 ginastas, de uma das ginastas, né, nada mais, nada menos do que Simone Biles, as 2 reverenciando a brasileira. Qual é a repercussão que você tem acompanhado aí na imprensa europeia? Olha, Thiago, essa é uma imagem icônica e que vai entrar para a história de todas as Olimpíadas, porque ela sumariza exatamente o espírito olímpico. A gente vê no centro do pódio uma atleta que é sempre muito competitiva, mas não era considerada a melhor ou a favorita nessa modalidade, porque a Simone Biles vinha com uma nota de classificação melhor do que a Rebeca, mas ao mesmo tempo elas, as duas, tanto a Childs quanto a Simone Biles, se renderam ao talento da brasileira, uma virando para a outra dizendo, vamos reverenciá-la porque ela realmente foi a melhor, e essa foto mostra todo o companheirismo das atletas, que por mais que tenham essa rivalidade dentro do torneio de ginástica, acabam sendo realmente amigas nos bastidores. A gente vê muitas delas conversando, se abraçando depois de cada uma das séries realizadas, e quando esperam a nota sair, muitas delas apreensivas umas com as outras. Então, isso que sintetiza o que as Olimpíadas significam, a fraternidade entre as nações, entre os atletas, e também a grande qualidade desses atletas que treinam a vida toda para ter uma oportunidade uma vez a cada 4 anos, também competindo nos campeonatos mundiais, mas a Olimpíada sendo observada por todo mundo, e o quanto que o Brasil precisa valorizar ainda mais esses atletas que com tão pouco fazem tanto para o Brasil. E falo isso de experiência própria como ex-atleta também. A gente sabe a dificuldade do financiamento em algumas modalidades que não sejam o futebol, pouca importância, e essa Olimpíada tem possibilitado com que todo mundo assista tudo e possa ver o quão talentoso é o nosso povo em diversas áreas, principalmente na ginástica, com Rebeca Andrade eternizando o seu nome para o esporte brasileiro e se tornando com certeza uma das grandes. Até tem pessoas que hoje já colocam ela no mesmo patamar de Pelé ou de Senna, por aquilo que tem representado o Brasil no esporte nacional. Com certeza ela ainda fará muito mais. Sem dúvida. Luca Bassani acompanhando a Olimpíada, bom trabalho para você, nosso microfone Jovem Pan na Europa. Bom, e aqui nos estúdios, Nelson Kobayashi para comentar as notícias dessa segunda-feira. Kobayashi, boa noite para você, bem-vindo. Não só, né, a importância de uma conquista como essa, mas também o exemplo que o esporte dá para outras pessoas que também sonham um dia em estar no pódio. Por que não, né? Bem-vindo, Koba. Muito boa noite, Thiago. Boa noite a toda a audiência do Jornal Jovem Pan. De fato, a gente tem no esporte um instrumento de motivação, um instrumento de transformação de muitas vidas, né? E quando a gente vê no período olímpico brasileiros e brasileiras de todas as origens, de todas as classes conseguindo esses lugares altos nos pódios das Olimpíadas, a gente tem referências se formando para os jovens brasileiros, né? Ou seja, todas as meninas podem olhar para a Rebeca e enxergar ali um futuro de vida também. Todos os meninos podem olhar para os atletas que têm conquistado essas medalhas também, uma referência, um caminho a seguir no esporte. O
esporte eu acredito que seja um fator que deveria ser um pouco mais cuidado pelos nossos representantes, pelo nosso poder público. A gente deveria investir mais nos esportes para ser, inclusive, uma alternativa ao ócio, à falta de atividade e que geralmente leva muitas crianças, muitos jovens à criminalidade. Acredito que a gente possa fazer um investimento muito maior nos esportes para, quem sabe, daqui a algumas outras Olimpíadas a gente vê outras Rebecas, outros atletas se tornando campeões olímpicos no alto do pódio. E o peso justamente dessa imagem, né, Kobayashi, de uma atleta como a Simone Biles, que entrou no radar também por toda a discussão sobre a saúde mental e reverenciando uma outra atleta, né, que a superou de uma certa maneira, né? O que mostra também o fruto do trabalho em equipe, né? E nessas competições como é o da ginástica, quando a gente vê cada atleta competindo contra si mesma para alcançar uma nota maior, uma pontuação maior, a gente vê que não há ali inimizades, há um desafio contra os próprios números. Essa imagem é simbólica, vai ficar naturalmente marcada para a posteridade das Olimpíadas, justamente porque a gente tem uma brasileira entre duas americanas. Por quê? O fato de serem duas americanas torna essa imagem até mais simbólica, mais representativa, porque lá nos Estados Unidos a gente tem um grande investimento nos esportes. A gente tem as bolsas, por exemplo, para os atletas. Há muitos jovens que se dedicam ao esporte para conseguir justamente alcançar uma bolsa em uma universidade, em uma formação melhor. Então, essa imagem é muito simbólica, vai ficar naturalmente registrada para a posteridade, porque demonstra, de fato, que a gente tem como chegar lá. A gente tem potencial, falta mesmo investir em mais jovens para termos mais medalhistas.